Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6 e vamos continuar hoje a série que iniciamos ontem falando sobre Noé, esse grande herói da fé, cuja história muito nos ensina ainda nos dias atuais. Essa história que aconteceu há milênios atrás, ainda nos dias de hoje, as lições dela permanecem válidas para nós e para o nosso tempo. Gênesis capítulo 6, antes de ler o texto bíblico, eu quero convidar você que é novo, é nova por aqui, se inscreve no canal, esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã e vem com a gente, sem falta. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E eu quero ler com vocês aqui, gente, o capítulo 6, versículo 17 e 18. Olha o que Deus fala para Noé. Versículo 17 e 18. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, e ser-te-á para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenar. Esse versículo 22 aqui é poderoso. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenar. Eu fico pensando o seguinte, se nós pudéssemos substituir o nome de Noé aqui pelo nosso próprio nome, será que essa seria uma boa biografia para a gente ter na nossa lápide, né? Um dia todos nós iremos morrer. E na nossa lápide, já pensou? Está escrito assim, ó. Assim fez Tiago, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. No lugar de Tiago, você coloca seu nome. João, José, Maria, Rosana, Lucas, Fábio, Fabiana, não sei qual é o seu nome, mas imagine que o teu nome está aqui. Assim fez fulano, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha, se tiver isso na lápide de alguém, é porque essa pessoa viveu bem. E grande tragédia é uma vida mal vivida. Tiago, o que é uma vida mal vivida? Porque as pessoas têm gostos diferentes, têm sonhos diferentes, têm planejamentos de vida diferentes. Gente, uma vida bem vivida é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida mal vivida é uma vida distante da vontade de Deus. Então, se você tiver isso aqui na sua lápide, se você tiver isso aqui como uma biografia sua, assim fez fulano, você, conforme Deus lhe ordenara, certamente você viveu bem. Pode não ser uma vida confortável, mas vai ser uma vida com propósito, e isso é o que importa. Mas vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com você, na verdade já começou a ministrar aqui, né? O que eu falei já é muito forte, mas eu quero compartilhar com você o fato de que Deus ele é bastante detalhista. E Deus ele tem algumas formas de trabalhar que a gente precisa aprender em nosso coração. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, e se eu lesse aqui mais versículos, né? Basicamente que se eu lesse do versículo 13 em diante, você ia ver que Deus fala para Noé construir uma arca. Deus avisa que vai derramar um grande dilúvio, ele fala que Noé vai construir uma arca. Olha o detalhe que muita gente deixa passar aqui. Deus chega para Noé, aparece para Noé, conversa com Noé, só isso já é espetacular. Imagina Deus vir, falar com você, conversar com você, e ainda te escolher para te livrar no meio de tanta destruição. Ele fala assim, olha, vai acontecer uma grande tragédia. O dilúvio vai destruir a tudo e a todos. Mas a você e a sua família eu vou dar livramento. Entretanto, você tem que construir a arca. Aí talvez o nosso coração, né, preguiçoso, carnal, pensaria assim, Deus, olha, aproveita que você já está aqui falando comigo e manda a arca pronta do céu, né? Poupar esse trabalho. Eu nunca produzi um navio na vida, eu não sou um engenheiro, não sou um ferramenteiro, não sou um ferroviário, enfim.
sei, acho que seria ideal se um anjo especialista nisso fizesse a arca e descesse ela pronta para mim. Mas Deus, ele não traz a arca pronta para Noé. Deus dá as instruções para Noé fazer. E isso, gente, se parece muito com tantas situações da nossa vida. Eu sei que Deus está falando no seu coração. Porque, às vezes, nós temos a impressão de que, olha, Deus, se tu fizeres isso, vai ficar tudo resolvido, tudo pronto. E ao invés de Deus fazer, Deus manda a gente fazer, Deus ordena a gente fazer. Às vezes está orando, Senhor, salva fulano de tal, salva fulano de tal, salva fulano de tal. Mas a gente mesmo não vai lá compartilhar a palavra com fulano de tal. Senhor, cura fulano, cura fulano, cura fulano. Mas a gente não vai lá orar fisicamente, impor as mãos na vida de fulano para Deus curar ele. A gente pede por restauração na família, mas a gente não libera perdão. A gente pede por prosperidade, mas a gente não quer trabalhar de forma inteligente. A gente não quer ser generoso no nosso coração. A gente quer que Deus faça a nossa parte. Ouça uma coisa. Deus não vai fazer a sua parte. Deus, se Ele te chamar, se Ele te escolher, se Ele te ungir, se Ele te abençoar, se Ele colocar poderes especiais na sua vida, ainda assim, Ele não vai fazer a sua parte. O que Deus faz é aquilo que você não pode fazer. Você precisa ser excelente no natural, fiel no natural, eficiente no natural, e Deus vem com o sobrenatural. É assim que funciona a Bíblia. É assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Você vai ver que quando Deus usa Elias para fazer grandes milagres, Elias faz no natural e Deus vem com o sobrenatural. Quando você vê Deus guerreando por Davi, em determinados momentos, Deus unge e capacita Davi para que ele lute o combate. Em outros momentos, algo sobrenatural acontece. O sobrenatural é o que Davi não poderia fazer naturalmente. E você vai ver esse padrão por toda a Bíblia. E ainda nos dias de hoje, Deus faz dessa forma. Olha, se você está aqui agora, pela primeira vez, nosso devocional está voltando do recesso. Você está aqui pela primeira vez, não tem um costume ainda. A gente trabalha com anotações. Você tem que anotar. Esse devocional não é apenas para despertar um sentimento no seu coração, é para transformar a sua vida, para te fazer crescer. Você precisa anotar isso. Nós precisamos ser fiéis no natural. A Deus cabe o sobrenatural. Então Deus vem para Noé, fala que vai ter um grande dilúvio. Deus fala que todo mundo vai ser destruído. Deus fala que Noé vai ser poupado, que a família de Noé vai ser poupada, mas a arca é Noé que tem que construir. A arca não vem do céu pronta, não. Tem coisas da sua vida que não irão prontas. É interessante que quando... Eu sempre falo isso quando eu vou ensinar sobre transferência de unção. E transferência de unção é um tema bíblico que é real e frequente tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Até nos dias de hoje. Tiago, o que é transferência de unção? É quando Deus, a partir da imposição de mãos, ele transfere a unção que está numa pessoa para outra. Isso é bíblico, mas não é o tema de hoje. Mas sempre que eu vou transferir unção ou orar por alguém, eu falo o seguinte, olha, eu posso orar por você aqui nesse momento, eu posso profetizar sobre a sua vida, eu posso revelar algo para você que Deus me revelou agora, não tinha como eu saber naturalmente. E eu posso te dar uma palavra linda que você nunca mais vai esquecer na sua vida. E eu posso orar por você, mas eu não posso orar no seu lugar. Eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. Eu não posso me alimentar espiritualmente no seu lugar. Então eu posso preparar um jantar para você, preparar um ambiente, caprichar na ocasião, mas quem vai ter que colocar comida na boca é você. Entende? Não dá para eu chegar aqui e dizer que, olha, eu tô com fome, só que eu tô com tanta coisa para fazer. Fulano, vai lá e come um lanche no meu lugar, porque a fome vai passar aqui. Não vai, não tem como. Não tem como. Ainda não inventaram, gente, uma possibilidade da gente enviar um avatar para a academia para poder fazer, hein? Para fazer lá o fitness do nosso lugar. No dia que inventarem isso, a gente muda a pregação, mas por enquanto você tem que ir lá, você tem que ir na academia, você tem que fazer seu exercício, você tem que fazer sua corrida matinal, porque ninguém consegue fazer no seu lugar. Assim também a nossa vida espiritual. O que Deus coloca sobre a sua vida, o teu chamado, o teu propósito, o teu desafio, ele vai requerer uma diligência da sua parte. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que nos versículos anteriores ao que nós lemos, nós começamos a ler aqui no versículo 17. Agora, do 13 ao 17, eu só não li porque o tempo aqui precisa ser dinamizado, mas do 13 ao 17, você vai ver que Deus ele dá instruções sobre como a arca deveria ser feita. Deus fala do tamanho da arca. Deus fala do formato da arca.
Deus fala do tipo de material que seria usado na arca. Deus dá todos os detalhes de como a arca deveria ser feita. Ou seja, não era assim, não é? Faz um barco qualquer e se vira, que eu vou mandar uma chuva e aí você vai ter que se virar em qualquer barco, qualquer canoa da vida. Não. Deus dá todo um detalhamento de como ele quer e Noé põe a mão na massa. O que é que isso nos ensina? Que Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus, gente, Deus, observe. Deus é extremamente detalhista. Quando você tiver experiência com Deus, você vai perceber que Deus é detalhista. Se você já tem experiência com Deus, você sabe o que eu estou dizendo. Deus é extremamente detalhista. Deus é extremamente específico, Deus é extremamente assertivo. Costumo dizer, Deus é cirúrgico, ele é clínico, entende? Então, o que é que isso nos mostra? É que alguns detalhes da nossa vida que a gente acha que não faz diferença, a gente tem que começar a colocar atenção sobre esses detalhes, porque Deus está olhando para eles. E esses detalhes fazem toda a diferença. Às vezes, existem coisas na nossa vida, a nossa vida é tão corrida, é tão dinâmica, a gente está com a mente sempre acelerada, sempre a mil, e tem tanta meta para bater, tanto lugar para chegar, tanto sonho para realizar, que a gente se esquece de alguns detalhes que se escondem na rotina. E Deus pode falar com você no trânsito, Deus pode falar com você no banho, Deus pode falar com você limpando os pratos, Deus pode falar com você na rua, fazendo a sua caminhada matinal, na academia, fazendo seu exercício, Deus pode falar com você em qualquer lugar. Agora, a questão não é Deus falar, a questão é nós percebermos que Ele está falando. Tiago, como que eu faço para perceber que Deus está falando? Você precisa ter atenção aos detalhes. Agora, presta atenção, presta atenção. Se você for carnal, você vai se tornar um paranoico, tá? Se for carnal, você vai ficar paranoico. Tipo, eu vou lá na mercearia comprar um saco de pão. Eu pergunto, Deus, qual é a sandália que o senhor quer que eu calce? É a Havaiana? É a Rider? Será que eu vou de tênis? Ou será que o senhor quer que eu vá descalço? Para eu vou fazer um clamor aqui. A Havaiana, e qual a cor da Havaiana? É azul, é amarelo? Não, isso é loucura, isso é paranoia, tá? Isso é paranoia. Agora, atenção aos detalhes é você perceber o sopro suave de Deus no seu coração. Eu vou te contar como acontece comigo. Não é um padrão para todo mundo, mas acontece com muita gente da mesma forma. E se Deus está te mostrando, se Deus está te mandando aqui para ouvir isso, quem sabe Ele quer que você preste atenção nisso também. Vou te mostrar como acontece comigo. Quase sempre é assim. Eu faço uma oração específica a Deus. Aí passa 3, 4, 5 dias, uma semana e meia. Né? 3 dias a 10 dias, 12 dias assim passa. Aí de repente acontece alguma coisa que é uma, entre aspas, uma coincidência com aquela oração. E quando acontece essa coincidência, eu lembro imediatamente da oração. O que é que está acontecendo aqui no meu interior quando ocorre isso? No meu interior, estou dando um testemunho pessoal. Quando acontece essa, entre aspas, coincidência, a gente até brinca aqui, né? Jesuicidência, né? Hein, Bion? Jesuicidência. Bion é um amigo querido que está aqui no Devocional todos os dias. E quando acontece a jesuicidência, o Espírito de Deus, para não me deixar confundindo, ele vai e me lembra. Isso aqui, ó, a resposta daquela oração que você fez. Ah, é verdade aqui, ó. Tá. Quase sempre é assim. Agora, esses sussurros de Deus, se você estiver com a mente muito acelerada, muito louca, muito voltada para as suas questões carnais, Deus fala e você nem percebe. Deus grita e você não percebe. Está na tua cara e você não percebe. Porque a tua mente está em outro lugar. É por isso que é tão importante você dedicar esses minutos, os minutos que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, os minutos que você está em sua casa orando, o tempo que você tira para consagrar ao Senhor. Isso vai treinando o seu espírito para ficar mais sensível para a voz de Deus. Porque Deus é extremamente detalhista. E Deus fala conosco nos detalhes. Não à toa, quando Deus fala da arca para Noé, Deus dá todo um aparato. Noé, eu quero que seja assim, 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 assim. Eu até separei uma palavra aqui no original, que é a palavra que é traduzida em português como arca. Deixa eu ver se eu acho que o computador está meio na lateral hoje aqui, gente. A palavra arca aqui, ó. Arca no hebraico é tebá, que significa caixa ou cofre. E se você for montar a descrição da arca, né? Pega a descrição da arca na Bíblia e começa a montar para os dias de hoje, você vai ver que a arca não era
Digamos, um navio de pesca, você tem nos dias atuais, né? Que ele é aberto em cima. Não é como um cruzeiro, que muitas vezes é aberto em cima. Mas era um cofre, um baú fechado. Era um barco diferente da maioria dos que a gente vê nos dias atuais. E dos que o ser humano deve ter criado, na verdade, né? Era um barco bem diferente, bem específico para aquela ocasião. Aí você vê a palavra de Jesus, esqueci. Lembrei, você vê a importância de Deus ser específico. Tiago, por que Deus é detalhista? Por que Deus é específico? Porque Deus sabe do que vai acontecer antes de você. Deus sabe do seu futuro antes de você. Deus sabe das próximas páginas, dos próximos capítulos da sua vida antes de você. Então, para você, o que muitas vezes é um detalhe desnecessário, para Deus vai fazer toda a diferença. Se fosse um barco aberto, um barco comum, né? O ferryboat que a gente tem aqui em Salvador, o pessoal atravessa ele direto aí no ferryboat. Se fosse um barco daqueles, não tenha a menor sombra de dúvidas que o barco ia afundar, todo mundo ia morrer. A menor sombra de dúvidas. Porque o dilúvio, gente, eu nem quero falar muito do dilúvio cientificamente aqui, porque não é o motivo não é o propósito do devocional nessa semana. Mas, como curiosidade, o dilúvio, algumas pessoas acham que foram, 40 dias que ficou chovendo, aquela chuvinha, né? Aquela garoa. 40 dias sem parar. Não. O dilúvio foi um cataclisma de proporções jamais vistas, nem antes, nem depois. Foi tão pesado que o próprio Deus, depois do dilúvio, ele faz um juramento ao homem para dizer, olha, isso aqui é a minha aliança com você, é o meu juramento, estou te prometendo que jamais eu vou fazer isso novamente. Tão pesado que foi, entende? Então o dilúvio foi um cataclisma que envolveu chuva muito forte de cima, os céus foram abalados, e águas do abismo também. Então foi terremoto, foi maremoto, foi tempestade, trovoada, foi algo, o que você vê como tragédia. A televisão, que acontece a cada 20 anos, a cada 50 anos, é aquilo multiplicado por 100. 40 dias seguidos, sem parar, entende? Foi um negócio assim bizarro. Então, um barco reforçado, um navio reforçado não ia adiantar. Só daquele jeito que Deus falou que ia servir para Noé. Então, quando Deus fala nos detalhes, a gente precisa tomar cuidado e ter diligência a esses detalhes que Deus fala. Porque muitas vezes é aí que Deus está sendo cirúrgico. Agora, atenção. Lembra do que nós conversamos no início. Quando Deus fala para Noé fazer a arca, Deus não faz a arca no lugar de Noé. Por que eu digo isso? Porque o que vai nos conectar com a promessa de Deus não é apenas o ouvir, mas também o obedecer. Ouvir e obedecer, no hebraico, possuem a mesma palavra. Sabia disso? A palavra no hebraico para ouvir é shemar. A palavra no hebraico para obedecer também é shemar. Ouvir e obedecer são a mesma palavra no hebraico. Sabe por quê? Porque para Deus, ouvir e obedecer estão intimamente conectados. Não tem como você ouvir a voz de Deus e não obedecer. E aí entra uma coisa, que é uma das perguntas que mais me fazem durante toda a minha vida. Toda caixinha de pergunta que eu abro, tem alguém que pergunta isso. Tiago, por que você não publica? Porque eu publiquei tanto que às vezes eu vou lá só no direct da pessoa e respondo. Porque senão toda caixinha vai ter a mesma pergunta. Como ouvir a voz de Deus? E as pessoas acham que é difícil ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais fácil que existe. Só nesse devocional aqui, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu a voz de Deus pelo menos 3 vezes. 3 vezes. Pelo menos. 3 vezes. Tiago, por que 3? Porque 3 são os tópicos que eu separei aqui. Esses 3 tópicos, com certeza, em cada um deles, Deus falou com você. Você pode até não ter percebido, mas Deus está falando. Não é difícil ouvir a voz de Deus. O desafiador é obedecer. Estatisticamente, e aí eu profetizo que não vai ser o seu caso, porque você vai agir diferente, mas estatisticamente, 99% das pessoas vão assistir um devocional como esse. Vão ficar emocionadas, vão se arrepiar, vão chorar, vão ficar impactadas, vão dizer, olha, vou me inscrever nesse canal, gostei desse devocional, vou me inscrever lá no grupo de WhatsApp, comentário fixado do vídeo, vou fazer agora essa caminhada, eu vou assistir todos os dias, Deus vai falar comigo, mas durante o dia elas vão se esquecer dessa palavra. E amanhã elas não vão colocar em prática essa palavra. E semana que vem elas vão estar com as mesmas dores, os mesmos problemas, mesmo que já tenha recebido a direção hoje, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é obedecer. Ouvir, você ouve com os ouvidos, você recebe no coração,
Você entende com a mente, mas obedecer é mãos, é ação, é diligência. Você precisa colocar em prática o que Deus falou na sua vida. Ah, Tiago, por que Deus não fala comigo? Olha, existe algo que todo ser humano valoriza e Deus também. Deus também. Que é a reciprocidade. O que é reciprocidade? É você corresponder a um estímulo, certo? Então, se você está ali, digamos, vamos pensar aqui, duas pessoas que estão ali, uma pessoa tentando conquistar a outra. Aí a pessoa elogia, manda flores, convida para sair, puxa a conversa, isso, aquilo. Mas a outra pessoa não está tanto afim. Então começa a meio que dar um gelo. Né? O que acontece? A situação vai esfriar. Provavelmente, a pessoa que está dando aquele estímulo, ela vai meio que perceber a situação e vai esfriar, vai partir para outra situação. Olha, para mim aqui não vai rolar, vou tentar uma outra situação, vou continuar minha vida, vou viver minha vida. Né? Porque não houve correspondência, não houve reciprocidade. O que é reciprocidade? É você corresponder a um estímulo. Aí o que a gente quer? A gente quer que Deus fale com a gente todo dia, toda hora, a todo momento, e a gente não corresponde ao chamado de Deus nenhuma única vez. A gente quer que Deus fale conosco, mas quando Deus fala conosco assim, ó, ore por fulano de tal, você tem medo de orar. Você quer que Deus fale com você, quando Deus falar com você, olha, prega para fulano de tal, você tem medo de pregar. Ah, Tiago, eu sou incapaz, sou isso, sou aquilo. Querido, se Deus mandou, vai. Eu vou até dar uma lição para você aqui, abrir um parêntese. Tiago, eu não sou um grande pregador, não conheço direito a Bíblia, o que é que eu faço? Conta o que Deus fez na sua vida, só isso. A tua história, pelo menos, você conhece. Pode chegar, ó, naquele dia, eu vou falar com você que naquele dia eu estava mal, estava assim, assim, assim. Ouvi uma música, ouvi uma pregação, Deus falou comigo assim, assim, assim. Quem sabe isso possa te ajudar também. Se Deus fez na minha vida, Deus faz na sua. Posso orar por você? Acabou. Entende? Como é que você quer tanto que Deus fale com você se você não corresponde à voz de Deus? Então, o que salvou Noé não foi só ouvir a voz de Deus, foi obedecer. Se Noé, ao final daquilo tudo, ele pensasse, Deus falasse com ele, né? Parece para ele, fala com ele da arca, fala do dilúvio, fala isso, aquilo. Aí Noé pensa assim, rapaz, negócio louco, né? Que sonho louco, que visão louca. Deus apareceu para mim aqui e falou que vai ter um dilúvio, tem que construir uma arca. O que é uma arca? Nunca nem vi uma arca. Tem alguns teóricos, inclusive, que acham, que advogam, que nunca nem sequer tinha chovido sobre a terra antes do dilúvio. Alguns teólogos, tá? Tem uma visão, uma linha teológica que vai nesse sentido, que sequer tinha chovido antes do dilúvio sobre a terra. Aí vem Deus, fala que vai ter uma chuva que vai acabar tudo. Que negócio louco é esse? Deve ser viagem na minha cabeça, né? Noé, nesse caso, teria ouvido a voz de Deus, tido experiência com Deus, tido algo profundo com o Senhor, e ele morreria do mesmo jeito. Eu tenho visto muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, que têm experiência com Deus e têm morrido do mesmo jeito. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, atenção, se Deus te trouxe aqui hoje, é porque com você vai ser diferente. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque com você vai ser diferente. Porque você não vai apenas ouvir, você vai obedecer. Eu tinha uma outra coisa para falar aqui hoje, mas não tem jeito, vou ter que deixar para depois. Se eu começar a falar aqui agora, não vou querer passar por cima, vai ficar longe demais, o tempo aqui já urge. Mas então, fecha com isso. Deus te trouxe aqui hoje para que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da direção de Deus. Deus vai falar com você o que você tem que fazer. Deus não vai fazer no seu lugar. Você que gosta de anotar, Tiago, cheguei tarde, volta lá do início, mas para resumir, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Deus fala nos detalhes. Preste atenção aos detalhes de Deus, porque Deus é extremamente detalhista, esses detalhes fazem a diferença. E terceiro, o que vai fazer, o que vai trazer o verdadeiro impacto na sua vida e na sua história, não é só ouvir o devocional, é colocar o devocional em prática. Quer ouvir a voz de Deus? Seja recíproco a Ele, corresponda a Ele. E com certeza, Deus vai ter a maior alegria, maior prazer de falar mais e mais e mais e mais e mais coisas contigo. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor, mas antes de fazer a oração, eu quero mais uma vez convidar você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e faz um voto com Deus, consigo mesmo. Vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, para a gente começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Transmissão sempre fica salva, você pode assistir durante o dia,
Mas eu preparei um grupo exclusivo no WhatsApp para você receber o link dos devocionais todos os dias. É um grupo fechado, não tem conversa paralela, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É um grupo feito só para que eu te mande o link dos devocionais todos os dias. Então, para você entrar nesse grupo, clica no link que está no comentário fixado, tá bom? Tem o chat, tem os comentários, está fixado nos comentários. De vez em quando eu coloco no chat também, mas sempre fica fixo mesmo, fica fixo sempre nos comentários. E ontem, inclusive, para quem já entrou no grupo, ontem eu mandei o esboço que eu fiz aqui, minhas anotações que eu fiz do devocional de ontem, como presente para quem já estava no grupo. Hoje eu não garanto não, tem que ver. Mas você só vai saber se eu vou enviar se você estiver lá no grupo. Eu só não envio no final do devocional, porque sempre tem pessoas que assistem durante o dia e no WhatsApp, pelo menos, quando você entra, você só vê as mensagens a partir do momento que você entrou. As anteriores você não vê. Então, eu vou esperar o pessoal acessar durante o dia para mandar também as anotações de hoje. Agora, eu quero te pedir uma coisa em especial. Aproveita que a gente está voltando essa semana, está voltando esses dias para o devocional, convida alguém para estar aqui contigo. Compartilha no story do seu Instagram. Se preciso for, me marca, @tbatista8 lá no Instagram, mas mesmo que não me marque, coloca lá no Instagram uma frase que marcou o teu coração, sabe? Uma lição que você aprendeu, porque às vezes 100 pessoas vão olhar seus stories, 90 vão passar direto, mas 10 vão ler, 5 vão chamar atenção, 2 ou 3 ali vai ficar no coração aquilo que você anotou e aquilo já faz uma diferença na vida da pessoa, você não faz ideia. Tem muita gente que está aqui no devocional porque começou vendo nos stories de alguém, às vezes no meu próprio story, no story de outras pessoas, veio, começou a acompanhar, foi ministrado, Deus falou, usou, transformou, tocou o coração e está aqui sendo abençoada por Deus. Então faz isso, coloca também lá no teu Instagram, mas vamos orar para fechar o devocional de hoje. Amém, gente? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, por esse dia. Eu quero te pedir, nos dá sensibilidade para ouvirmos a tua voz e nos dá também diligência, Senhor, para obedecermos ela, para seguirmos a sua direção e colocarmos a mão na massa. Meu Deus, coloca sobre nós a fé que estava sobre Noé, Senhor. Não apenas te ouviu, mas te obedeceu. Talvez seja difícil para nós, assim como foi difícil para Noé construir uma arca, talvez seja difícil para nós obedecer aquilo que o Senhor tem pedido. Difícil talvez porque nós nos achamos limitados, ou por conta da nossa carnalidade, ou por conta do nosso pecado, das nossas falhas. Mas, Senhor, nós entregamos a nossa limitação em Tuas mãos. Nós entregamos as nossas falhas em Tuas mãos. Nós entregamos as nossas, meu Deus, tudo que nós somos em Tuas mãos. Fazes de nós um instrumento nesse tempo. Assim como Noé foi um instrumento de anúncio da Sua palavra naquele tempo. Assim como a partir de Noé, o Senhor reiniciou algo na humanidade. Que a partir das nossas vidas, Pai, algo seja reiniciado em nossa família, em nosso tempo, em nossa cidade, em nosso país, em nossa geração. Faz de nós conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário de qual foi a parte desse devocional que mais falou o teu coração. Teu comentário é muito importante também. Eu sempre fico atento aqui a todos os feedbacks que recebo e faço questão de curtir e responder todos os comentários que são colocados aqui no canal, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Comentário fixado, grupo do WhatsApp. Entra lá pra gente estar junto. Até a próxima. Tchau, tchau.